O Flamengo encerrou uma invencibilidade de 11 jogos e ainda desperdiçou a oportunidade de diminuir a distância para o líder Botafogo. O rubro-negro estacionou nos 31 pontos, agora está a 13 do Glorioso. Já o Cuiabá chegou à 4ª vitória consecutiva no Brasileirão. Eu sinceramente fico empolgado com o Brasileiro. Para mim é o torneio mais importante, por isso eu vim. É a minha competição preferida. Temos que mudar rápido a cabeça dos jogadores, porque caso contrário, vai ser cada vez mais difícil. Não foi um resultado surpreendente, mas o placar sim, 3-0, bem elástico. E mesmo com reservas pela qualidade que tem o elenco do Flamengo, dava para ter jogado melhor. O Cuiabá realmente foi senhor do jogo, surpreendeu o adversário e mostrou que a boa fase não é o acaso. Não é o acaso. 4 vitórias seguidas, né, Leirão? Jogando bem, mas se você pegar individualmente o time do Cuiabá, são todos jogadores cascudos. Jogadores experientes, que já viveram momentos em clubes grandes, então sabem jogar esse tipo de jogo, sabem que o jogo também é televisionado e te dá ali uma empolgação maior de enfrentar o Flamengo. Ontem praticamente o estádio lotado, muito mais torcedores, né, do Flamengo do que do próprio Cuiabá, mas o Cuiabá fez um jogo muito equilibrado e muito intenso. Independentemente de ir com um time bem alternativo, mas qualquer jogador de ontem do Flamengo seria titular nos outros clubes. O Cebolinha é muito bom jogador, o Maia, que entrou no segundo, é bom jogador, o Luiz Araújo, que veio recentemente pro Flamengo, também é muito bom jogador. Então, assim, não dá para tirar muito também a responsabilidade dessa derrota, não. Para mim é uma derrota que tem um peso aí dentro desse elenco de tanta qualidade que o Flamengo tem. Ah, e o Daverson mandou outro áudio? Mandou, ainda não. Ainda não. Só mandou quando ganhou do Inter, e daqui a pouquinho ele manda. Mas aí que tá a graça. Aí que tá a graça, aí que só tá pra vocês. Aí que tá a graça. Bom, falando em graça, o Brasil... O Davi Luiz fez uma das piores atuações da carreira dele. Essa é contra o Cuiabá. O Davi, que vinha começando a jogar bem, numa boa sequência de jogos, que passou o primeiro semestre muito mal, mas que vinha melhorando, ele hoje fez uma atuação medíocre, muito ruim. Não foi bem o Davi Luiz. Aí ficam chateados porque tá criticando. Porra, quer que elogie, pô? Não jogou nada. Essa é a verdade. Quando eu venho aqui e dou uma opinião que muita gente não gosta, as pessoas chegam para mim e falam: não gostei da sua opinião, você só fala besteira, você é isso, você é aquilo, você narra mal, é aquilo e aquela outra. Então, quando você está exposto publicamente, você tem que estar preparado para isso. O Davi Luiz, com todo respeito à carreira, à trajetória que ele tem, que é uma carreira brilhante, ele já teve ótimos momentos no Flamengo, mas ele que estava começando a melhorar o seu nível de atuação, ele hoje fez uma das piores atuações da sua carreira. Muito mal. O Varela foi o Varela de sempre, que Normal. É aquele jogador realmente que não veio para acrescentar muita coisa, inclusive o Independiente da Argentina tem interesse na contratação dele. O Pablo há muito tempo não joga, né? Tem jogado muito pouco, e o Matheus Cunha fez o que foi possível, né? Depois entraram Alan, Thiago Maia foi para a lateral esquerda e tal, mas o Flamengo como um todo não estava bem, não estava legal. E aí, minha gente, vocês se lembram que no início da semana nós falamos aqui, vamos ver como vai repercutir em campo o assunto Pedro. No Flamengo falam o seguinte, que o assunto já está resolvido. Pode estar resolvido administrativamente. O preparador físico foi demitido, o Pedro foi multado e suspenso por um jogo, não foi relacionado, pode ter sido resolvido administrativamente. Agora, na prática, dá para perceber que tem coisa fora do lugar. E eu vou dizer por quê. Tem uma entrevista do Ayrton Lucas, que saiu no intervalo, que está chamando muita atenção. Ele falando que levou uma pancada no pé
que fez um primeiro tempo muito abaixo, mas que lamentava a decisão do treinador de tê-lo tirado, que iria respeitar e continuar trabalhando. Esse é o tipo de declaração que o jogador dá quando ele sente que ele tem adesão de companheiros, que o grupo está junto e não está satisfeito com o treinador. Porque eu duvido que o Ayrton Lucas daria essa entrevista se só ele ou a minoria estivesse fechada com o Sampaoli, ou estivesse contra o Sampaoli. Por que ele falou isso? Porque há uma insatisfação no grupo e ele se sentiu encorajado a falar. De maneira sutil, mas ele falou. Ele contestou o trabalho do treinador publicamente. Quando o técnico tem o grupo na mão, o jogador dificilmente faz isso, porque o próprio grupo resolve o problema internamente. Para ele ter dado esse tipo de declaração, é que realmente a conversa entre eles é problemática. E não é novidade, porque o Jorge Sampaoli, ele é assim. E antes de ser contratado, muita gente falou que seria ou 8 ou 80, que tinha tudo para dar certo, mas se desse errado ia dar muito errado. E nós não sabemos ainda o caminho que vai tomar. Agora, que há divergências dentro do grupo do Flamengo com o trabalho do Jorge Sampaoli, isso aí fica cada vez mais claro. Essa entrevista do Ayrton Lucas, ela é sintomática e vindo no momento que aconteceu o que aconteceu com o Pedro. Aí o que houve depois dentro de campo? O Flamengo venceu o Olímpia pela Libertadores da América. Não jogou bem. Não foi uma boa partida do Flamengo. O Flamengo foi um time sem inspiração aquele dia. Não estava legal. Mas ganhou por 1-0. Diretoria do Flamengo teme eliminação na Libertadores e confiança em Sampaoli fica abalada. Segundo informações do portal Goal, o dia a dia no centro de treinamento do Ninho do Urubu está cada vez mais tenso. O episódio da agressão sofrida por Pedro, vinda do ex-preparador físico do Flamengo, Pablo Fernandes, fez com que a relação do elenco rubro-negro com o técnico Jorge Sampaoli piorasse. Os jogadores do Flamengo estão incomodados com a falta de diálogo com o Sampaoli, que não costuma ter hábitos de conversar com os atletas e ouvir os questionamentos. Além disso, alguns profissionais do elenco rubro-negro estão insatisfeitos por serem pouco utilizados e outros com o esquema ou as funções que precisam exercer dentro de campo, mas não encontram brechas para poder falar isso com o treinador. Além disso, a declaração de Jorge Sampaoli após a derrota para o Cuiabá gerou incômodo em parte dos jogadores do Flamengo. Os jogadores entenderam que o treinador jogou a responsabilidade para os atletas, reforçando que alguns jogadores têm preferência por alguns jogos. Sendo assim, o argentino precisará contornar a crise interna antes do embate decisivo contra o Olímpia, já que o ambiente é visto como ruim e tenso. Então é isso, né, pessoal? O Sampaoli aí com muitos problemas com o elenco, ele que não abre diálogo aí com os jogadores e os jogadores estão cada dia mais insatisfeitos com a maneira, né, que o Sampaoli vem conduzindo os assuntos, né, mais importantes aí quando se trata do elenco do Flamengo. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve aqui no canal para estar fortalecendo. Aqui a gente sempre posta as melhores notícias do Flamengo. Então é isso, fiquem com Deus e valeu!